Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Dormiram bem? Amém. Eu passei a noite no monte hoje. Um monte de coberta. Calma, deixa eu explicar direitinho. Vamos estar em pé, por gentileza. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3. Abacuque, capítulo de número 3. Oração do profeta Abacuque sob a forma de um cântico. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no meio dos anos. E no meio dos anos faz ela ser conhecida. E na tua ira lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã. E do monte Parã vem o santo, a sua glória sobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. Amém, amém e amém. Coloque a Bíblia no banco, na cadeira, pegue na mão da pessoa mais bonita do seu lado aí. Eu sei que de manhãzinha é meio difícil, está todo mundo com o rosto amassado, não é? É um encerramento, daqui a pouco vai ter um encerramento. Atravesse a faixa de Gaza aí. Isso, pegue na mão do irmão que está do outro lado. Como só tem obreiro aqui, se ele não quiser pegar na sua mão, chuta a canela dele. Esse congresso foi marcado pela unidade, né, pastor Flamarion? Aperte a mão da pessoa com carinho, para ver se ela está viva aí. Até ela falar aleluia. Crente vivo tem que fazer barulho, não é? Fechamos os olhos e oremos ao Senhor. Pai, uma vez mais eu te glorifico e te agradeço. Eu sei que daqui a alguns minutos este anfiteatro ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai enviar sobre nós. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o Senhor está no controle de tudo e um pouquinho mais. E eu só tenho, Pai, mais uma vez que lhe agradecer. Permita-me ser um canal de bênção aos seus servos que aqui estão. E não me deixe, Senhor, omitir nada daquilo que o Senhor falou comigo durante essa noite. Um milagre, Pai, vai acontecer na nossa vida. Antes que eu comece a ministrar, Deus, eu lhe faço os dois pedidos de sempre. O primeiro é que o Senhor cerque este ambiente. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para desaparecerem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pela glória do Senhor que descerá aqui. Pai, eu sou pentecostal, não nego a minha origem. Por isso eu lhe peço, abra a porta do céu sobre este lugar. Manda do céu para a terra uma comitiva de anjos. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Que comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um de nós cheio do Espírito Santo, renova a nossa vida nesta manhã, Pai. Incendeia o nosso coração e fala conosco. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém, amém e amém. Os que podem tomar o seu assento, dando a Jesus uma linda salva de palmas. Porque Ele é bom, porque Ele é merecedor. Glória a Deus. Há muitos anos atrás, eu me apaixonei pela vida do profeta Abacuque. Era um garoto ainda, quando frequentava os lindos cultos ali da minha cidadezinha, em Orlândia, num bairro muito peculiar chamado Vila Tatu. E lá no salãozinho de 4x3, a minha alma foi moldada e o meu caráter começou a ser treinado. E eu me lembro que o mestre da Bíblia para mim, o meu herói moderno, era o irmão Ovídio Ramos. Ovídio Ramos é uma figura cheia de Deus, um homem muito simples, presbítero da igreja lá em Orlândia até hoje. O irmão Ovídio deve ter hoje 80 e alguns anos de idade. Um homem fascinante, vocês precisam conhecer ele. O irmão Ovídio é um negro alto, de uns 2 metros de altura, e a mão dele parece uma raquete de tênis. E como bom assembleiano, a barriguinha é peculiar, né? Cemitério de frango, aquela curva da prosperidade que parece que nunca vai terminar. O irmão Ovídio usava naquela época um óculos perneta no rosto. Perneta mesmo, só tinha uma haste. E ele usou aquele óculos por pelo menos uns 12 anos que eu conheci. E fale para ele trocar aquele óculos, era caçar confusão. O irmão Ovídio não sabia ler nem escrever, mas batia no peito e afirmava que Jesus havia ensinado ele.
Então eu ia para os cultos do salãozinho, não propriamente para ser cheio do Espírito, ou para buscar uma revelação. Eu era adolescente, e todo adolescente é meio da pá virada. Íamos eu e o Elias, um amigo, a gente sentava no fundo do salão tinha ali o salão era um antigo bar, tinha uma pia, e ali atrás eu e Elias, a gente se deliciava com o culto, mais rindo do irmão Vídeo do que sentindo a presença de Deus. Você tinha que ter conhecido aqueles anos. Irmão Vídeo, toda vez que pegava o microfone, chegava inspirado. Eu dizia, eu quero que os irmãos abram a Bíblia comigo hoje no livro de Êxodo. E eu já não aguentava, já começava a rir lá embaixo. Outra vez o irmão Vídeo, todo inspirado, dizia, abramos a Bíblia aqui no livro de Genésio. Aí era só para rir. Um dia, pastor Jabes, ele queria que a gente encontrasse na Bíblia o livro da profeta Joana. E uma irmãzinha na frente falou, irmão Vídeo, mas não tem Joana na Bíblia. Eu disse, mulher, você não sabe aquela mulher que foi engolida pelo peixe? Era Jonas, mas na cabeça dele era Joanas e ninguém tirava a tal da Joana da cabeça dele. Mas eu me apaixonei, foi num desses cultos. Porque parece que Deus, numa reunião como a nossa, mesmo que a gente vá por brincadeira, você começa a dar glória a Deus por brincadeira, o negócio começa a ficar sério. Deus não tem tempo a perder, Ele recebe todo tipo de adoração. E num desses cultos, lá está o irmão Vídeo. Ele dizendo, hoje Deus falou comigo. Então eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês no livro do profeta Albuquerque. Eu não me aguentei nesse dia, porque não tem Albuquerque na Bíblia, é o tal da Abacuque. Só que até descobrir que era Abacuque foi a horas e horas. E depois que ele leu o texto que eu li, esse homem fechou os olhos e começou a orar. E a oração dele foi como um estrondo, ela cortou o céu pelo meio. E aquele homem sem letra, sem cultura, trouxe a nuvem da glória de Deus para dentro daquele salão. E o meu corpo se tremeu inteiro. E Deus disse para mim, filho, eu não busco capacidade nos homens. Eu busco uma alma apaixonada nos homens. E ali eu comecei a amar a Bíblia Sagrada e a buscar os conhecimentos dela. Isso já tem lá os seus 20 anos. 20 anos depois, tendo percorrido boa parte do mundo, são mais de 57 países do mundo e o Brasil inteiro, de norte a sul, tenho hoje uma visão não tanto evangelística de Abacuque, como nos áureos anos de seminário, quando pregava esse texto com muita efusão, dava pulos, pinotes e até golpes de Kung Fu ao pregar. Hoje, qualquer ser humano que tente analisar a alma de um profeta, ele vai entrar dentro de um labirinto e jamais vai ter uma resposta precisa para todas as suas perguntas. Profeta é um homem ou mulher escolhido por Deus, que mesmo sendo feito da matéria dos mesmos homens ou dos outros homens, tem o curso da sua história traçada pela mão de Deus, tem a sua respiração medida pelo próprio pulmão de Deus. Ele vê o que ninguém vê, ele ouve o que ninguém ouve, ele sente o que ninguém sente. Por isso, anda sempre na contramão da avenida. Por isso, nada sempre contra a correnteza. Geralmente são homens e mulheres incompreendidos. Aplaudidos sim, mas incompreendidos também. Na maioria das vezes que viam um profeta atuar na Bíblia, eles não eram aceitos, mas eram suportados. Porque eram homens e mulheres a quem Deus havia dado uma luneta telescópica, espiritual, invisível, que fazia eles anteverem o futuro. E todo ser humano que tateia o futuro antes dele existir, a sua alma vive em ré menor. Que me digam aqueles que gostam de ler e já estudaram a vida dos filósofos. Raríssimos filósofos chegaram aos 50, 60 anos. A maioria dos filósofos morreram cedo. E alguém estudando a vida dos filósofos, os psicólogos, melhor dizendo, dizem que todo homem que pensa demais no amanhã, ele antevê o futuro e ele sofre por antecipação as agruras, as questões da vida e as crises existenciais. Por isso, acaba terminando seus dias tão cedo. Vida de profeta geralmente tende a ser curta. E nem sempre aquilo que ele fala, ele vê cumprir-se nos seus dias. Nem sempre ele é aplaudido como gostaria de ser aplaudido. Todavia, o sentimento de missão cumprida dentro do peito dele faz ele ter coragem de fazer tudo o que ele fez e, se preciso for, fazer 2 vezes mais. Porque ele sabe que o que ele faz, embora não seja compreendido pelos homens,
existe. É invisível, é metafísico, mas existe. E nesta manhã, eu não estou pregando aqui para pessoas comuns, estou pregando aqui para uma grande liderança. Homens e mulheres que conhecem a linguagem que eu estou dizendo. E eu não vim ensinar nada novo aqui, até porque jamais me atreveria a fazer isso. Eu sei qual é o meu lugar. Eu só vim aqui hoje em nome de Jesus dar um conselho, se é que posso dar um conselho. A sua unção profética jamais foi perdida. E o que Deus pactuou com você, Ele jamais ignorou. E não importa o que pensem os homens, não importa o que dizem a religião, o que importa é que o pacto que Ele fez contigo está estabelecido. E mais cedo ou mais tarde, o ministério que Ele te deu vai dar uma reviravolta tão grande, que você vai sair aqui de baixo e vai lá para cima, numa velocidade incrível, e o tempo da aceitação chegará. E nenhuma das palavras que sair dos seus lábios ficará perdida no tempo, porque Deus não te levantou para você ser apenas um ser humano. Deus te levantou para que você fosse a esperança da sua geração. Ao voltar para sua casa, para sua igreja, depois de hoje, grande líder, homem de Deus, mulher de Deus, se prepare para voltar debaixo de uma revelação nova, debaixo de uma unção tão poderosa de Deus, que quando você abrir a boca para pregar os mesmos textos, as mesmas mensagens, os mesmos sermãos, eles virão revestidos de fogo, graça, autoridade e glória. Se prepare para ser uma vez mais reverenciado, não pelos homens, mas por todo o cosmo espiritual, porque os demônios inteligentes já começarão a arrumar as suas malas e vão desaparecer da sua igreja, da rua onde você mora e da sua família. E os demônios ignorantes simplesmente ficarão na sua frente para serem atropelados, porque antes do dia 31 de dezembro de 2008, o Senhor te dará uma revelação profunda, e se você crer, pegue ela. Antes do dia 31 de dezembro desse ano, você vai sentar ao redor da mesa com a sua família, vai levantar bem alto um copo de Coca-Cola, porque cá para nós a gente não brinda com cachaça, e você vai ter que gritar: eu e minha família esse ano recebemos um renovo do eterno Deus, e o ministério que o Senhor Deus te deu fará proezas. Eu não estou pregando aqui para homens e mulheres vencidos, pelo contrário, estou pregando para homens e mulheres que carregam no peito uma faixa de campeão da vida, da eternidade, e por isso mesmo Deus os escolheu. E quando Deus escolhe, está estabelecido. Só não me pergunte o que é que Ele viu em você, porque até hoje eu me pergunto o que é que Ele viu em mim. A visão de Deus é diferente da nossa, o coração dele bate diferente do nosso. Os homens podem nos julgar pelos nossos trejeitos, pela maneira de sermos, pela nossa empolgação ou pela nossa timidez, pelo nosso fervor ou por sermos mais pacatos. Podem nos julgar por sermos desequilibrados ou equilibrados demais. Todavia, nenhum julgamento deles pesa no conceito de Deus. Pode ser o maior profeta do tempo, pode estar ele na frente de um espelho, colocando a sua gravata, se preparando, porque Deus disse a ele: se prepare, porque você vai descer a rua chamada direita e vai ungir um homem que eu escolhi para mim. Pode ser o maior profeta da grande e poderosa igreja, ao sair antes e perguntar a Deus: Senhor, qual é o nome desse homem que eu vou ungir? E se Deus te disser: é um certo Saulo de Tarso, não se assuste. Não se assuste, porque pode ser o maior profeta do tempo e dizer: Senhor, mas é ele. Deus vai gritar: é ele. Podem ter os argumentos que for: Senhor, mas é um assassino. Deus ficará de pé no trono, baterá na alça do seu grande trono e vai dizer: mas ele é para mim um vaso escolhido, e ponto final. Quando Deus escolhe alguém, está escolhido e estabelecido. E nesses últimos anos eu descobri uma coisa muito linda. Quem dera tivesse empregado isso na época que eu era apenas um garoto. Tantos dos homens e mulheres em quem eu me espelhei, que foram referencial para a minha vida, não estariam hoje na ilha de Patmos abandonados. Não estariam hoje vivendo à margem da vida, uma vida medíocre, marginalizados, porque foram pesados por um ato. Porque a igreja e a religião da qual nós pertencemos tem esse grande defeito de julgar e pré-julgar os homens por um ato, esquecendo para trás toda a folha de serviço prestada, esquecendo para trás uma história de vida que incendiou um tempo, uma geração, que trouxe um referencial para o seu tempo. Infelizmente os homens julgam e prejulgam por apenas um ato. Até o dia que eu descobri um texto bíblico e uma experiência com o próprio Deus que moveu meu coração. Eu descobri que o coração de Deus é diferente do nosso. Os homens querem a nossa perfeição, Deus não. O único homem a que ele pediu perfeição foi Abraão, e 2 meses depois,
O homem a que ele gritou, ser perfeito, contou uma mentira tão grande que quase riscou do mapa e da história a nação do Egito. Naquele dia Deus descobriu que o homem não podia ser perfeito mesmo. Deus não busca a sua perfeição, Deus quer o seu melhor. E abrace isso e não deixe ninguém tirar isso de você. Senão você vai viver como eu vivi durante muito tempo, pensando que o meu nome havia sido escrito no livro da vida com tinta guache. Pensei durante um bom tempo da minha vida que o meu nome no livro da vida tinha sido escrito a grafite. Porque a ameaça que eu sofria na minha alma era tão grande. Porque o peso da legalidade da minha igreja era tão forte que dizia, cuidado, as pequeninas coisas te impedirão de ir para lá. Qualquer erro é suficientemente grande para arrancar você de todos os seus sonhos e destruir a sua chamada. Graças a Deus, analisando a Bíblia, eu descobri que o meu nome e o seu nome, escrito no livro da vida, foi escrito com uma tinta que não tem produto químico que apague ele. O poderoso sangue de Jesus Cristo de Nazaré. E como foi escrito com o sangue de Deus, tem uma notícia boa para dar a você. Ninguém pode pegar Deus de surpresa, nem hoje, nem ontem e nunca. Se ninguém pode pregar Deus de surpresa, por que nós homens nos surpreendemos quando um de nós balança, escorrega e tomba? Porque nós temos essa tendência miserável de atropelar e machucar aqueles que passaram por lugares que nós ainda nem sonhamos em passar e foram vencidos. Queria eu um dia perguntar a Deus, diante dos grandes inquisidores da religião, se Deus, quando chamou esse ou aquele, A, B ou C, se Deus em algum momento se surpreendeu com alguma das atitudes deles, eu tenho certeza que o grito do meu Deus vai ser, nunca me surpreendi. Porque passado, presente e futuro na mente de Deus se misturam. Quando Deus vocacionou a mim e a você, Ele sabia da nossa história inteira. O livro já estava escrito e colocado um ponto final nele. Foi Davi quem gritou no Salmo, e gritou bem alto, dizendo assim, o meu nome, Senhor, além de estar escrito aí, os meus dias do lado dele foram escritos antes que acontecessem. Porque tu me sondaste e me conheceste desde que eu era pequeno e informe. Se Deus conhece a nossa história, se os nossos dias foram escritos antes deste tempo presente, tudo que acontece na minha vida ou na sua, acontece ou debaixo da permissão dele, ou debaixo da ordem dele. Eu não posso crer que o diabo tenha facilidade e liberdade para sair tocando nesses guerreiros que estão na minha frente, porque são homens e mulheres de linha de frente. Quem está em linha de frente é mais fácil ser alvejado. Eu profetizo em nome de Jesus que neste ano ainda, guerreiros que foram alvejados não serão sepultados, pelo contrário, serão restaurados, estarão de pé. E ainda que as suas igrejas e as suas denominações não os aceitem, o Senhor Deus os colocará em outras tribos, e essas tribos os honrarão. Porque a glória de Deus permanece sobre a vida daquele que é vocacionado. Se algum dos meus companheiros creem nisso, dê um grito de glória a Deus aí. Se Deus não se surpreende com nada, quer dizer que quando aquele ou aquela que a gente julga e prejulga dizendo, caiu, escorregou, e a gente se assusta, Deus sabia de tudo. Se Deus sabia de tudo, porque Ele deu àquela pessoa aquela unção, aquela autoridade, aquele ministério. Se o próprio Deus, mesmo sabendo que tudo ia acontecer, resolveu empenhar sobre eles a sua palavra e ofertar a eles o seu talento e dar a eles esta unção tão poderosa, nenhum de nós tem nenhum tipo de autoridade de tentar tirar desses homens e mulheres aquilo que Deus deu a eles. Que o ministério de Cristo seja pregado entre nós, e que a unção que estava sobre Jesus de Nazaré caia sobre a minha vida e sobre a sua. A mesma unção de levantar o caído, restaurar aquele que estava com a vida desgraçada, trazer luz àqueles que estavam cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse ano há de ser um ano de poderosas restaurações dos ministérios. Se nós cremos nisso, um grito de glória a Deus é bem-vindo nessa hora. Agora posso falar sobre Abacuque. Eu imagino um velho aguardando que a sua carne se deteriore uma vez mais, que o seu espírito se despregue da matéria, e correr ele então até os braços de Abraão e ao seio de Abraão, aguardar o grande e poderoso grito do Messias, que milhares de anos depois desceria até a tumba dos cativos e traria consigo um cativo cativeiro. Todavia, antes que a morte chegue, o profeta dobra o seu joelho
e no afã de conquistar Deus uma vez mais, tendo ele toda a liberdade para orar por si, tendo ele toda a liberdade do mundo, com uma folha de serviço prestada, de orar pela sua vida, dizer: Deus, que os meus dias terminem em paz, que a enfermidade não venha, que eu seja um homem pleno e feliz, que a frustração não bata a minha porta. Tendo ele podido orar e pedido a Deus que trouxesse cura à sua alma, porque não há uma alma mais ferida e machucada do que a alma de um profeta. Uma vez mais ele se desprove de todo o seu sentimento humano, e orando ao Senhor, velho, com quase 70 anos de idade, a luneta telescópica que ele ganhou quando garoto está do seu lado, e o ato profético dentro dele não deixa ele fazer outra coisa senão pegar a luneta em oração e colocar nos olhos. E ao colocar a luneta nos olhos, ele contempla um futuro mórbido, enrijecido, frio e negro. Ele contempla os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, longe de Deus, vazios da presença de Deus, desesperadamente pervertidos, comprometidos com o mundo, entregues a Satanás e vazios de todo tipo de promessa. E quando o velho profeta Abacuque, um profeta tido por nós como um dos profetas menores, com um número tão insignificante, entre aspas, de profecias perto de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, insignificantemente o volume, não o teor das profecias, e sim o volume. O pequenino homem de joelhos, quando vê o futuro, treme. E eu não posso imaginar ele fazendo essa oração, gritando. Não posso imaginar ele fazendo esta oração com um fervor na alma. Eu só consigo imaginar ele fazendo essa oração em ré menor. Só consigo imaginar ele fazendo essa oração com um nó embargado na sua garganta. Porque ele vê o futuro. E ao ver o futuro, ele se esquece da sua vida e pensa na vida dos seus filhos, dos seus netos e dos seus bisnetos. E somente quem entre nós um dia parou para orar pela sua família pode sentir o que ele sentiu. A dor de saber que um reino foi construído, de que uma história foi fincada na terra e não há ninguém para dar sequência a ela. E nesse momento o velho se desprove, uma vez mais repito, de tudo que era humano, e de olhos fechados começa a clamar a Deus dizendo: Senhor, aviva a sua obra. E aviva a sua obra no meio dos anos. E ele não termina, ele diz: Senhor, e no meio dos anos a notifica. E se em algum desses anos pela frente o Senhor estiver irado com a geração que estará vigente, Senhor, age com misericórdia. Porque se não houver um lastro de oração hoje, não haverá um futuro e um amanhã para as nossas famílias. Com base nisso eu quero falar sobre um avivamento pleno, em todo o tempo. Não basta um avivamento no começo da vida. É preciso um avivamento no meio da vida. É preciso um avivamento não só no começo e no meio da vida, mas um avivamento no final da nossa existência. Ou seja, é preciso uma constante de vida dentro de nós. O esgotamento vem. As lutas e as tribulações fazem com que muitos de nós percamos o afã de buscarmos ao Senhor e a confiança que tínhamos nele. Eu sei que muitos podem olhar para mim, lembrando da minha idade, 35 anos, e podem dizer: o que é que ele sabe de sofrimento? Ah, querido, com 35 anos de idade, com 13 anos de ministério, eu já vi coisas que você nunca viu. Já senti coisas que você nunca sentiu. Já sepultei um filho em nome do Evangelho. E carrego no meu corpo cicatrizes e marcas que muitas vezes às noites não me deixam dormir. Porque mesmo sendo jovem, carrego nos ombros o peso de uma geração inteira. Talvez eu não agrade muitos com o meu estilo e com os meus trejeitos, e eu louvo a Deus por isso. Foi um poeta nordestino que gritou dizendo que todo tipo de pensamento acerca de que você tem que ser aplaudido por todos, toda unanimidade, disse ele, é burra. Então jamais queria eu ser unanimidade. Faz parte as críticas, faz parte as lutas, faz parte os devaneios. Todavia maior é aquilo que nos motiva a continuar do que aquilo que nos desmotiva e aquilo que nos tenta fazer parar. Eu sei de uma coisa, que no meio desta caminhada a gente vai amadurecendo.
E hoje, com 35 anos de idade, não sou mais o garoto de 13, 14 que eu vi o irmão Ovidio Ramos pregar. E hoje, com 35 anos, não sou mais o garoto que há 10 anos atrás começou a pregar pelo Brasil e gritava, pulava, plantava bananeira, pulava de cima de púlpito, expulsava demônio, passava vergonha. A vergonha era a melhor parte. Lembro-me um dia, a primeira vez que apareceu um demônio na minha frente para expulsar. Meu Deus, que fiasco. Tinha jejuado 2 dias para pregar aqui na região do Vale do Ribeira. Tinha que ser, né? Bem perto da região das bananas. E eu, cheio do Espírito de Deus, no meio do culto, um grito no meio da igreja. E eu, quando vi aquele grito, os diáconos juntaram, eu disse, tem que mostrar serviço. Dei um grito, deixa que eu vou expulsar, porque a palavra está comigo. E pulei no meio do povo. Cheguei perto do homem, eu acho que o espírito que estava no homem era um espírito de um lutador de artes marciais. Porque ele jogou todo mundo para o chão, nunca vi um negócio daquele. Eu sei que eu dei uma volta por trás dele, segurei ele por trás. E quando eu fui expulsar, em vez de dar um grito de uma vez, naquela época estava em alta esse negócio de entrevistar endemoniado, pastor James. E eu sempre gostei desse negócio de quebrar tabus, né? Sempre fui polêmico. E dentro da minha denominação, agarrei o cidadão por trás com o microfone sem fio. A primeira vez que eu usei um microfone sem fio na vida, botei o microfone na boca dele antes, porém perguntei, qual o seu nome? Ele pegou a minha mão por baixo e disse, meu nome é João, e o do senhor, qual que é? Você ri porque não foi você lá. E eu não conto o restante da história, porque hoje eu tenho vergonha do que aconteceu depois. Então eu não sou mais aquele garoto. O menino amadureceu. E eu hoje carrego o peso, como disse, não apenas de uma geração nos ombros. Carrego o peso das minhas filhas nos meus ombros. E um dia desse, voltando para casa, depois de uma viagem, deitei naquele meu sofá, que para mim é o lugar mais gostoso do mundo, e abracei as minhas 3 pequenas. Uma de um lado, a outra do outro, e a pequenininha deitada entre as minhas pernas. Não há melhor lugar para mim do que esse. Karen, do meu lado direito, a mais velha, tem 12 anos. E conversando com ela, disse, filha, está tudo bem com você? Ela disse, está tudo bem, papai. E na escola, sou a melhor aluna da classe. Falei, namorado? Ela disse, Deus ainda não me deu. Eu olhei para a cara dela e disse, o Senhor te repreenda rápido. Olhei para as outras 2 pequenininhas, já fiz uma oração de libertação na hora, porque eu tenho 3 filhas. E espero que eu não tenha que pagar todos os meus pecados na vida das minhas filhas. E eu me lembro que com Karen, a minha conversa continuou dizendo assim, filha, está feliz na igreja? Tô, papai. Mas aquele tô dela não me convenceu. Aquele tô sentar, eu disse, filha, vamos conversar direitinho. Como é que está a sua vida com Deus lá na igreja? Papai, está indo. Eu disse, está indo como? Desliguei a televisão, as outras 2 pequenininhas foram brincar. E ela começou a dizer para mim, papai, eu não tenho vontade de ir na igreja mais. Eu disse, por que não? Eu disse, eu queria correr atrás do Senhor. E em todo culto que o Senhor prega. Eu disse, por quê? Porque todo culto que o Senhor prega é muito alegre. As pessoas são curadas, batizadas com o Espírito Santo. E ela me lembrou que 1 ano antes eu havia pregado num congresso e Jesus batizou ela com o Espírito Santo, no meio do ginásio. Eu me lembro que acabou o culto, eu joguei o microfone na mão do pastor e disse, pastor, termina aí porque eu quero abraçar minha filha. E ela disse, papai, eu queria sentir aquilo que eu senti naquele dia, e eu não sinto mais. A nossa igreja está fria, os cultos estão vazios. Criança na nossa igreja, você sabe como é tratado, né? Chega um adulto, tiram a gente do banco e botam a gente para sentar no chão. E aquilo me maltratou. Aquilo moeu a minha alma. Então eu dei a ela um conselho, falei como pai, falei como pastor. Quando ela saiu daquele lugar, eu chamei Kathleen, a mãe, do meio de 6 aninhos, falei, filha, o que você quer ser quando crescer? Ela disse, papai, quero ser modelo. Você ri porque não é a sua filha. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo com a minha vida? Naquela noite, eu fui perturbado. Não conseguia dormir. Virava de um lado para o outro na cama, até que eu levantei de madrugada e fui no quarto das pequenas. Estendi minha mão sobre elas. Eu orei em pé, eu orei de joelho. Eu orei virado para a parede. Eu fui para a sala, eu coloquei um travesseiro no rosto para gritar. Porque eu senti o peso de saber que mesmo tendo ganhado almas pelo mundo inteiro, estava perdendo a minha prole, a minha família. E detalhe, descobrindo que boa parte dos erros não eram meus. Eram simplesmente porque minhas filhas estavam congregando em uma igreja onde a glória e a alegria do Senhor era uma coisa rara. Onde a unção e a sensibilidade com Cristo tornou-se uma mosca branca.
E o que acontece naquela congregação, onde um dia eu fui criado cheio da unção e do Espírito de Deus, tem acontecido em boa parte das igrejas desse nosso país. Há um esfriamento latente. Não, pastor, há um avivamento, as igrejas estão cheias, me perdoem os companheiros, vocês conhecem mais a Bíblia do que eu. O meu Deus, Ele ama muito mais a qualidade do que a quantidade. Reunimos hoje milhares e milhares de pessoas, e olha aqui dentro onde nós estamos hoje, com pelo menos 2, 3 mil líderes, e me perdoem que eu vou dizer, é um atrevimento, mas falta a nós, juntos, autoridade para pedir para que aquela irmã se levante daquela cadeira. Falamos tanto, e não temos nada. Batemos no peito no nome da nossa denominação, e por ela brigamos, e no nome dela sepultamos. E pelo nome da nossa denominação a gente faz das tripas coração. Falamos tanto sobre as prosperidades, sobre a arte de ganhar dinheiro, sobre a fórmula de ser um bom empregado, que os nossos cultos se transformaram em reuniões de motivação e autoajuda. Não que isso não seja pregado, não que isso não deva ser pregado, deve ser pregado sim. Todavia, eu venho de uma escola que quando eu atravessava a porta do templo, alguém no púlpito me desafiava. E mesmo não sabendo ler nem escrever, mesmo usando aquele linguajar da roça, mesmo usando os trejeitos que alguns de nós hoje ignoraríamos, quando aqueles homens e mulheres com seus joelhos calejados e as suas mãos calejadas falavam, o coração da gente tremia. E a gente era vencido pelo Espírito de Deus. E éramos obrigados a todo culto renovar a nossa aliança e pedir, Senhor, amanhã me usa de uma maneira diferente. Me carrega nos seus braços e me transforma numa bomba atômica do seu Espírito na terra. Eu venho hoje deixar aqui o desabafo dessa geração que chega. Uma geração que encontrou o ouro e a prata nos nossos cultos, mas que nunca mais ouviu o levanta e anda. Numa geração que não veste mais roupa comprada em brechó, que não tem mais hoje o desassossego de chegar no culto com medo, faz até o sinal da cruz porque comprou roupa na Pernambucana, e o medo de saber que tem outra pessoa igualzinha a ela no culto é terrível. A maioria dos nossos jovens hoje não tem mais a dificuldade da minha época, que metade do grupo de jovens da minha igreja só tinha 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Eu tive a graça de casar com a única moça da igreja que tinha um cabelo liso. Imagine, no meio de 150 jovens, Edileuza, minha esposa, era a única moça de cabelo liso. Isso para mim já foi uma grande conquista. Então imagine você, a nossa geração era uma geração desprovida de muitas coisas que hoje nós temos com muita graça. Todavia, a minha geração era estimulada a orar. Eu não consigo lembrar da minha infância, dos 14 aos 22 anos de idade. Ou melhor, aos 19 que eu me casei, aos 22 que fui consagrado ao diaconato. Não consigo me lembrar desse período eu indo a um shopping. Não consigo me lembrar desse período eu gastando meu tempo indo a uma boate, ou passando dias e dias numa sorveteria. Não me lembro desses dias. Eu levando uma vida lá vão ter. Eu me lembro que todos os dias, talvez porque naquela época nós não éramos aceitos, ser crente era ser um bicho de 7 cabeças. Na escola eu era humilhado, no trabalho eu era humilhado, o vizinho da esquerda me humilhava, da direita também. Só me restava um lugar para ir, era a igreja. E quando eu entrava dentro da igreja, naquele lugarzinho pequenino, eu me sentia dentro de um reino, porque ali eu podia gritar, ali eu podia orar, ali eu podia chorar. Eu perdi a metade, ou muito mais a metade dos meus amigos da escola, do trabalho, todavia eu fiz amizade com o Espírito Santo, e nada substitui a amizade de um homem com a presença do Deus eterno. Eu sei que enquanto falo, alguns não sentem. Se é para Jesus, pode aplaudir mais forte. Aleluia. Agora, se misturar essas palmas com gritos de glória a Deus, fica mais gostoso. Pronto, perfeito. E o que eu estou falando aqui não é para os meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs, algo novo. Você lembra onde foi que o Senhor Deus forjou o seu ministério? Talvez aqui esteja uma das piores coisas da vida do ser humano: esquecer de onde veio, esquecer as suas raízes. Pastor, mas o tempo nos amadurece. Amadurecer sim, enferrujar não. Pastor, mas o tempo nos faz sermos pessoas capazes de raciocinar. Hoje eu não ajo mais como criança, hoje eu sou uma pessoa mais formada. Que pena que nós não agimos mais como criança nesse quesito de adoração e de buscarmos a face do Senhor. Que pena que nesse quesito nos transformamos em adolescente. E quem é pai e tem filho adolescente entende a minha linguagem.
Todo pai que tem um filho adolescente, o sonho do pai é que o filho volte a ser uma criança de novo. Porque o filho adolescente acha que é dono do seu nariz e acha que não precisa do pai para mais nada. A alegria do pai é saber que o seu filho depende dele para tudo. É saber que aquele pequeno ser que ele colocou no mundo depende dele para comer, para andar, para respirar. E quer caçar confusão com o pai quando alguém se levanta contra o filho. Quer caçar confusão com o pai quando alguém diz que a roupa do filho é feia, ou que o cântico do filho é desafinado. O pai não aceita. Todo pai tem orgulho do filho quando é pequeno. Agora o filho, quando é adolescente, parece que tem vergonha do pai. Eu queria convidar os meus companheiros nessa manhã, por pelo menos uns 5 minutinhos, sentir a alegria que sentimos quando éramos bebês na igreja. Quando nenhum dos projetos de Satanás nos atingiu ainda. Quando nenhum tipo de desgraça do meio evangélico, no quesito de administração, movia nossa mente. Quando nenhum tipo de escândalo fazia o nosso coração ficar endurecido como agora. Quando palavras liberadas numa tribuna como essa eram lei para a gente. Por mais difícil de acreditar nela, eram lei, porque pastor era pastor. Não é como hoje, que um homem de terno e gravata como eu não inspira mais confiança em ninguém. As pessoas querem olhar, ouvir. A maioria das pessoas vem para a igreja e ficam analisando, e ficam filosofando. Alguns buscam 5, 6 meses para sondar a vida dos obreiros, para saber se aquele é um homem de Deus de verdade. Que saudade da época da Vila Tatu. Quando o irmão Vídeo, daquele jeito dele, dizia assim: Jesus mandou dizer que hoje vai cair uma chuva de cura. E nenhum de nós tínhamos medo de acreditar. Que saudade dos anos em que eu era só um garoto e sentado no culto de mocidade, aguardando vir a caravana que vinha de longe, sozinho, porque havia sido escalado pelo líder. Eu esmurrava aquele banco de madeira cheio de farpas e ferpas. E quando chegava o outro jovem para sentar, ele chegava com nojo, porque além de gritar, cuspia tudo no banco. Mas era uma época tão boa, porque a dependência de Deus era tão profunda, e eu sabia que todo culto havia uma novidade. Diferença dos dias atuais, que o Espírito Santo é amarrado nas nossas reuniões. Ele entra pela porta e já recebe a ordem: você tem 1h30 para operar. E se dentro dessa 1h30 não operar, o problema é seu. Que faça daqui uma semana. Ah, pastor, o senhor está dizendo que o culto tem que ser desequilibrado, não pode ter raciocínio, não pode ser racional. É claro que não, companheiro. Eu só estou dizendo que tem dias e dias. Tem dias que quando atravessamos a porta, o Espírito Santo está alegre. Ele quer derramar sobre a igreja algo novo. Não se coloque entre ele e o povo. Deixa ele tomar a igreja. Deixa ele tomar a congregação. Pastor, mas lá na época da teologia eu aprendi diferente. Eu também. Eu passei quase 10 anos da minha vida dentro de seminários, estudando. E vou lhe dizer por quê. Porque antes de estudar e ter um diploma de teologia, eu não era aceito. Quantas pessoas que quando iam falar comigo, e quando eu ia para algum tipo de reunião, quando eu levantava, perguntavam de onde que eu era. E eu tinha que dizer Orlândia. Quando eu dizia Orlândia, todo mundo perguntava: onde é que fica isso? Aí perguntava: quem é seu pai? Seu pai é um grande pastor. Eu dizia: meu pai é o seu Zé Antônio Novo, vulgo Zico, e aceitou Jesus 1 minuto antes de morrer. Então sua mãe é mulher de ciclo de oração. Eu digo: minha mãe até hoje, não ri, é para orar. Até hoje, toda sexta-feira, minha mãe vai para o forró. Eu falei para não rir. Aí ele falou: então você tem algum irmão na igreja? Eu falei: não tenho ninguém. Eu me lembro que um dia fui participar de um debate e alguém gritou assim: ó, obreiros dessa geração não tem lastro, caíram de paraquedas, esqueceram que o meu Deus é o Deus que anda na contramão. Esqueceram que no Velho Testamento tinha uma escola de formar pastor, pregador e obreiro e profeta. Era o tal rancho de profetas. E eu dou gargalhada quando leio esse rancho, porque só podia estudar filho de rei, filho de sacerdote, filho de profeta. E nenhum dos profetas bíblicos saíram de lá. Aliás, o dia que Deus resolveu falir com aquela faculdade, Ele mandou uma ursa comer todo mundo que tinha lá dentro, que era tudo arrogante. Os profetas, os pastores de Deus foram forjados no meio da labuta. Tinha um que era igual a mim, parecido pelo menos. Era vaqueiro, em cima de um boi, agarrando o boi pelo chifre, Amós, vaqueiro do Eterno. Quando Deus viu ele tombar o boi pelo chifre no chão, o Senhor disse: se esse agarrou o boi pelo chifre, o diabo está perdido na mão dele. É esses que eu vou levantar. Deus levanta homens e mulheres como Ele quer. Ah, Jesus, e eu me lembro que para poder ser aceito, eu tive que engolir sapos, caranguejos, escorpiões e outras coisas mais. E passei anos da minha vida estudando, e mesmo no seminário fui malhado, fui vencido,
Fui roubado. Quantas noites na faculdade de teologia eu quase me transformei em ateu. Porque todos nós que fazemos teologia e temos esse cunho pentecostal, sabem o que eu estou dizendo. Falta no Brasil uma teologia genuinamente pentecostal. A igreja pentecostal brasileira foi fundada por dois homens que vieram de uma religião tradicional e do Espírito tinham apenas a experiência e não o conhecimento. E quando fundaram o movimento pentecostal no nosso país, quando a igreja se alicerçou, na hora de ensinar a teologia, trouxeram a teologia engessada da Suécia e pregaram a teologia engessada. É por isso que dentro da minha denominação, está aqui o pastor Jabes que pode dizer isso, cada igreja é de um jeito. Tem uma Assembleia de Deus que você vai lá, o povo entra no mistério de Deus. Tem hora que você vai lá, parece que você está dentro de uma reunião formal. Cada uma é de um jeito, porque a nossa teologia não é coesa. Talvez a sua igreja já tenha melhorado. Mas por faltar um ensinamento coeso acerca disso, nós travamos a unção e a presença do Espírito Santo. E eu me lembro que dentro do seminário eu fui humilhado. Quantas vezes gritando do meu jeito, o líder ou um dos professores se levantava, principalmente de homilética, e dizia assim: esta não é a postura e não é o jeito de um pregador. Quantas vezes, interpretando a Bíblia do meu jeito, apresentando meus trabalhos, o professor de hermenêutica dizia: não ensine mentira ao povo. Ainda bem que eu nunca parei para ouvir ele. Porque o dia que ele me falou para não contar mentira para o povo foi numa matéria. Eu usei texto de Paulo falando com o carcereiro acerca da salvação da família. Quando Paulo diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E eu inflamei o coração dos seminaristas naquele dia, dizendo: a sua família será salva, creia. E o professor de hermenêutica, que é arte de interpretação, se levantou e disse: muito bonita a prédica desse garoto, é um bom contador de história, todavia não é real, vai provocar frustração no coração das pessoas. Eu disse: por quê? Porque essa palavra é uma palavra temporal, foi uma palavra para uma pessoa, foi uma palavra que tinha base. O homem viu um milagre. Naquela época o homem mandava na família. Se o homem fosse para a esquerda, a família ia para ele. E ele me encheu de argumentos dizendo que aquilo aconteceria somente com aquele homem, o carcereiro. Vencido e humilhado naquele culto, eu fui para casa, fui orar naquela aula, fui para casa, orei e falei: Senhor, não me deixe desacreditar, porque eu aprendi essa teologia com o irmão Ovídio, um homem que não sabe ler nem escrever. Ainda bem que eu não acreditei naquele meu professor. Porque antes do meu pai morrer e antes do meu avô morrer, que foram os homens que embasaram a minha vida, todos foram salvos. Meu avô foi salvo aos 82 anos de idade. Faltava 8 meses para ele ficar esclerosado. Jesus abriu uma oportunidade e o velho me agarrou na cama e disse assim: por que você não me falou desse evangelho antes? Eu teria ido para a igreja com você. Porque eu tinha medo de encarar ele e falar de Jesus com a liberdade que eu falo hoje. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua família. É tempo de buscarmos sim conhecimento, mas é tempo da graça crescer no mesmo nível do conhecimento. Depois de buscar e aprender, graças a Deus o Senhor me preparou. E hoje, falem o que quiser, o menino amadureceu. E hoje, quando tem que falar sobre vernáculos, eu falo sobre vernáculos. Quando tem que falar sobre química, sobre física, eu aplico física e química. Mas nunca, jamais vai tirar de mim essa graça e o fervor do Espírito, a quem eu chamo carinhosamente de reteté de Jesus. E se você não gosta disso, meu irmão, eu entendo, eu acredito, eu respeito você, mas por favor, respeite a minha intimidade com Deus também. Estilo de adoração ninguém deve tocar na vida de ninguém, porque cada um adora o Senhor conforme o seu espírito deseja e conforme a sua alma goste. O que eu faço aqui não faço para ti, eu faço para o meu Deus. E oxalá você fizesse isso também. Eu gostaria que você tivesse uma comunhão e uma perfeita intimidade com Deus. Eu faço uma pergunta e gostaria que você respondesse a si mesmo: em qual igreja os seus filhos vão congregar daqui a alguns anos? Porque foi aqui que a minha alma se perdeu naquela madrugada. Em qual igreja o seu bebê, sua filhinha de 4 ou 5 anos vão congregar daqui a 10 anos, se não houver uma mudança hoje? E eu não estou falando de mudança administrativa, não estou falando de mudança de quesitos, de costumes, estou falando de mudança de compreensão de Deus. Se não ensinarmos para os nossos filhos o beabá da nossa fé, e dizer a eles que sem unção e adoração nós não vamos a lugar nenhum, de que quando atravessamos a porta da igreja, ao entrarmos aqui dentro, nós não estamos entrando em uma casa de espetáculos. Se não ensinarmos os nossos filhos que quando atravessarmos a porta da igreja, nós não estamos entrando em um teatro,
um cinema e que púlpito não é picadeiro. Se não mostrarmos para ele que quando entramos no templo nós vamos ouvir um profeta falar, e o que ele vai falar vai mudar a nossa vida. Se a palavra pregada não incendiar o coração dos nossos filhos, eles vão continuar ficando em casa todos os dias para assistir a novela Duas Caras. Porque poucos de nós conseguem levar eles para ver a única face adorada que está em cima dos céus e precisa ser nesta manhã glorificada. Nós não precisamos de uma teologia nova. Não está faltando pregadores, está faltando profetas. Temos muitos falastrões, gente que fala e nos encanta com a sua oratória, mexe conosco pela sua psicologia, sabe tudo e um pouquinho mais sobre muitas coisas que nós não sabemos, mas não é isso que nos dá base para enfrentar o verdadeiro inimigo, que se esconde atrás de um reino invisível. Diabo não se vence com diploma, diabo não se vence com um rosto bonito, demônios não se vence com dinheiro. Satanás só respeita homens e mulheres cheios da unção e da presença do Espírito Santo. Não há nada que substitua isso. A entonação da nossa voz não é comum. Se nós não ensinarmos aos crentes da nossa igreja que a voz do crente ela é profética, eles nunca vão entender. Vão continuar entrando dentro da igreja pensando que são verme do carrapato. Ensine os membros da sua igreja que crente é gritador por natureza. Ontem eu estava prestando atenção no pastor Jorge pregar. Ele vai pregando devagarinho, vai devagarinho. Daqui a pouco, quando a voz dele aumenta, vem uma autoridade. A autoridade faz a sua voz crescer, é natural. O corpo da gente começa a se arrepiar. Você tem autoridade. Eu ensino todos os dias, grito de crente não fica na terra. Toda vez que nós damos um grito, o nosso grito tem um alvo, é o coração de Deus. Quando falamos aleluia, quando falamos glória a Deus, ou quando falamos louvado seja Deus, nós não estamos glorificando nenhum homem na terra. E o Deus que eu sirvo está assentado no alto e sublime trono. E como nós mandamos para Ele essa glorificação, a nossa glória sai na horizontal, mas ela sobe na vertical. E ela é obrigada a atravessar o teto, a marquise é obrigada a atravessar a atmosfera, é obrigada a atravessar o cosmos, é obrigada a entrar no reino espiritual, atravessar o portão do céu, atravessar a cidade santa, entrar no palácio de Deus e diante do trono. O nosso grito, e o nosso louvor e a nossa adoração se curvam diante daquele que sustenta o universo. E quando Deus recebe a adoração, lá em cima está um ser que não deve nada para ninguém, é o meu Deus. Quanto mais a gente manda a glória para cima, ele diz: tudo que você manda para mim, eu mando para você em dobro. Você manda a glória para cima, ele reverbera mandando glória para baixo. O nosso grito não é comum. Eu não sei vocês, mas às vezes eu sinto falta da igrejinha feita de madeira. Sinto falta de ouvir a irmã do círculo de oração com seu coquezinho na cabeça, cantando um hino que não tem nada a ver com as melodias que nós temos. O senhor está sendo saudosista, pastor? Não, eu estou aqui tentando pedir a Deus um avivamento. Aquele do começo. Aviva, Senhor, a sua obra no meio e termina o nosso ministério avivando ele. Eu profetizo que queira o diabo ou não, seremos cheios de conhecimento, teremos ouro e prata, mas o levanta e anda já está chegando aí. Vai haver uma avalanche da glória de Deus atravessando a porta da sua igreja, revestindo o seu ministério. Deus trará uma unção tão grande que não tem Zé Pilintra, Zé Pilantra, Exu Caveira, tranca a rua, não tem demônio no inferno, não tem anjo no céu e não tem homem na terra capaz de parar a glória que está vindo sobre a sua vida e sobre o seu ministério. Se alguém crê nisso, dê mais um grito para tentarmos acordar a cidade. Se os meus companheiros respeitam a unção de Deus que está sobre a minha vida, levante a sua mão direita, por favor. Agarre o ombro da pessoa que está do seu lado com todo respeito. Agarrou, chacoalhe ele ou ela até ficar irritada, irrita ele. Diga: está chegando o final do CIMEB. Você está sendo desafiado a ser avivado. Chacoalhe com força, diga: Deus está fazendo isso. Deus está sacudindo a sua vida, o seu ministério. Deixa Deus te pegar, companheiro. Isso,
marcha, pula, grita, deixa Deus te tomar. Dá na cara de Satanás. A glória do Senhor ainda está sobre nós. Que andorou lavassuri andará lavacara lavagacia. Aviva, Senhor. O que não custa nada também não vale nada. A unção de Deus é cara. A presença de Deus só pode ser adquirida como os nossos velhos pais nos ensinaram. É na prática da oração. É na prática da busca da santidade, do respeito. Na arte da separação. Quantos de nós já não oram como antes? Quantos de nós perdemos o rumo do monte? E foi graças àquele monte que nós chegamos onde estamos hoje. E hoje somos os mesmos que desestimulamos os crentes a irem para lá. Há um Deus do céu olhando para você dizendo assim: eu te quero de volta. Eu te quero de volta. O velho está olhando pela luneta, está vendo os filhos, os netos. Ele sabia de uma coisa que eu também sei. Pergunte o quê? Eu sei que nada me tira dos caminhos do Senhor, porque tive lastro, cresci ouvindo profetas. A escola da qual eu venho é uma escola boa. Nada me tira dos caminhos do Senhor. Pode falar o que quiser, nada me faz sair dos caminhos do Senhor. Só que a geração que vem não tem a estrutura que nós temos. São levados por ventos de doutrina. São levados por pessoas que, porque ficaram frustradas nos seus caminhos, criaram uma nova fé. Uma fé anarquista, onde vale tudo. Nossos filhos estão sendo ensinados a entrar na igreja para ouvir alguma coisa boa, algo que fale ao coração. Querem ser massageados no ego. A nossa geração, a gente entrava na igreja e um olhava para o outro e dizia: prepare o lombo aí, porque hoje é mocotó. Quantas vezes ministrando ou aprendendo, eu vi Deus fazer coisas extraordinárias. Está aqui o pastor Gesiel Gomes, que vai ministrar daqui a pouco, meu mestre. Eu me lembro quando garoto, eu fui aqui em São Paulo, no estádio, assisti-lo pregar. E naquele dia eu fiquei apaixonado pelo meu Deus um pouquinho mais. O pastor Gesiel chegou no culto, não sei se ele se lembra. Todo mundo rindo dele, e eu inclusive, eu estava sentado na frente. Ele chegou com o paletó virado ao avesso. O senhor lembra disso, pastor Gesiel? Passou o tempo. Paletó virado ao avesso. Falei: pastor Gesiel, o que deu nele? Será que saiu correndo do hotel? Quando entregaram o microfone a ele, ele olhou para a igreja, olhou para todo mundo olhando para o paletó dele. Ele pegou o paletó, tirou, desarrumou, chacoalhou e disse: eu entrei aqui a propósito. O Senhor manda dizer que vai fazer isso com a vida de muitas pessoas aqui hoje. Eu era um garoto e isso ficou na minha mente. Deus querendo mudar a vida das pessoas. É para isso que existe cultos como esse. A nossa geração é marcada por uma unção estranha. A maioria dos líderes não receberam mais a unção pastoral com o cajado, receberam uma unção de
Mike Tyson. Trocaram o cajado por um par de luvas de boxe. Vale mais do que grita mais, vale mais do que bate, alfineta mais. A geração que vem não tem mais nada para absorver. E é no nome dessa geração que vem, que hoje eu venho humildemente implorar aos meus companheiros, irmãos e irmãs que estão aqui no CIMEB, e essas fitas que vão correr o Brasil e o mundo, para que haja um despertamento na nossa vida particular. Que ignoremos os homens e mulheres que vão nos chamar de loucos, de fanáticos, de desequilibrados, de malucos. Nenhum deles paga a nossa conta. Nenhum deles nos visita quando estamos doentes. E palavra por palavra o Senhor nos deu 2 ouvidos. Deixa entrar por aqui, sair por aqui. Eu repreendo esse espírito de piolho que foi colocado sobre a sua vida na igreja. Um espírito que te faz andar pela cabeça dos outros. Eu repreendo ele nessa manhã. O que faz a diferença entre o fracasso e o sucesso é a atitude. E Deus ama homens apaixonados por aquilo que fazem. Deixa Deus soprar o vento do Espírito dele sobre o altar da sua igreja, do seu ministério. Vai haver um avivamento nessa geração. Vai haver um despertamento entre os jovens. Eu vejo isso acontecer. Eu recebi um e-mail tem 6 semanas, pastor Jabes, da canção nova. O assessor do padre Monsenhor Jonas Abib, mandando um e-mail dizendo assim para mim: nós queremos ver o senhor pregar aqui. E o padre Jonas disse que o senhor é o único a quem ele entrega o microfone. Entrei em contato com eles, tiveram uma reunião agora ecumênica, trouxeram um pastor da Argentina, só que eu não pude estar. O ano que vem eles querem que eu vá estar lá. O pessoal do movimento carismático, por onde eu vou, me segue lá no Bom Retiro. Toda segunda-feira tem um ônibus parado na frente da igreja de carismáticos. E um deles mandou um bilhetinho para mim um dia desse: pastor, agora eu já sei o que é ser pentecostal de verdade. Eles mandam e-mails e dizem: pastor, eu não aprendi mais a falar em língua estranha nas fitas, agora eu estou recebendo batismo com o Espírito Santo de verdade. O senhor prega, queima o coração, eu abro a boca e falo em línguas. O eterno Cristo não mudou as suas trajetórias. Ele continua levantando homens e usando homens conforme o desejo do coração desses mesmos homens. Pense num ser que é um gentleman. É o nosso Deus. Ele respeita as nossas atitudes. E Ele é na nossa vida aquilo que nós cremos e acreditamos que Ele é. Então formate na sua mente hoje a imagem de um Deus que não mudou. Na parte da unção, da autoridade, dos milagres, Ele continua sendo o mesmo. Segunda-feira lá na Assembleia de Deus Bom Retiro, se alguém assistiu pela internet ou vai ver depois as fotos no site, no meio do culto Jesus levantou um paralítico. Ele veio andando pela meio da igreja todo torto, com a muleta, a perna dele virada para trás, e eu falando sobre fé, e ele veio, eu falando sobre fé, quando ele veio eu parei de falar. Eu tirei meu, o que você veio fazer? Eu falei: eu quero andar. E aí? A igreja inteira, ninguém levantou para dar um grito de glória a Deus, todo mundo se assustou igual a mim. Eu falei: amém. Você crê? Eu disse: crê. Eu falei: então solta a muleta. Ele jogou a muleta em cima do púlpito. Ele saiu andando todo torto ainda. Mas isso não é cura. Isso durou uns 2 minutos, até que a perna dele endureceu e firmou no chão. Aí ele saiu correndo no púlpito. Se nós não crermos que temos uma unção diferente, que não somos apenas formadores de opinião, mas que somos profetas de Deus nesse tempo, o que é nosso vai desaparecer. Você não é comum, cidadão. Suas mãos não são comuns. Seus pés não são comuns. Sua boca não é normal. Seus olhos não são normais. Seus ouvidos não são normais. No dia em que Jesus Cristo te adotou e disse: esse é meu, a partir de hoje vai ser meu servo, vai ser minha boca na terra, você se transformou numa pessoa anormal. Queira você ou não, Deus tem dificuldade em dar talentos a pessoas que são e adotaram um estilo de vida normal. Deus ama gente maluca. Deus é apaixonado por pessoas
que gostam de ir onde ninguém foi, que gostam de ver o que ninguém viu, que gostam de ouvir o que ninguém ouviu, que gostam de sentir o que ninguém sentiu. Pastor Marco, isso aí não é a tal da religião do experiencialismo, de sentir coisas, e daí? Deixa os teólogos rotularem como quiserem, ninguém tira aquilo que está dentro de você, no que você crê. E a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Veio aqui 2 pregadores americanos pregar aqui no CIMEB, 2 pregarem aqui, e eles orarem e derrubou todo mundo, e ninguém falou nada. Vai um de nós fazer isso, pastor Javes? Vai um de nós fazer isso? Por que nós que temos essa consciência latina, pensamos que somos tão insignificantes? Porque todo poderoso avivamento tem que começar do outro lado do oceano. Porque todo poderoso avivamento tem que ser rotulado na vida de uma pessoa importante e rica, que tem olhos azuis e cabelos lisos. Por que Jesus não pode dar essa unção para um homem de cabelo pichain e que agora deu uma esticadinha, tá lisinho? Por quê? Me diga, por quê? Ei, brasileiro, há uma unção de Deus sobre a sua vida, ela só não se manifesta porque você pertence a uma religião igualzinha à minha. Ela tem cara de leão, jeito de leão. Na verdade ela é um leão, só que criado dentro de um zoológico. Não sabe a potência do seu urro, não sabe a força das suas presas, não sabe a potência que está nas suas garras. Acostumado a ser alimentado e receber água e ver criancinhas tirarem fotos e os mosquitos voarem ao seu redor. Que Deus nos tire de dentro desse zoológico, Deus nos tire desse cativeiro. Que o Senhor te coloque hoje em plena África e te faça com as suas garras e o seu urro implantar o sistema do reino dele na terra. Eu profetizo em nome de Jesus que a unção do leão da tribo de Judá está sobre a nossa geração. Crê nisso, pastor? Então faz uma coisa de criança, olha para o seu companheiro e faz cara de leão. Isso, cara de leão não é cara feia. Leão não precisa nem falar que é leão. A presença dele intimida todo mundo. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que a sua sombra, ungida pelo Senhor, tocará sobre os enfermos serão curados. Eu profetizo que a sua igreja será chamada Hospital de Cristo naquele bairro. Profetizo que a sua igreja vai crescer a 100 por 1 e vão ter que fazer 2 rampas. Numa o paralítico será empurrado, sentado na cadeira. Na outra o paralítico sairá empurrando a cadeira. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que Satanás está perdido. Senhor, meu Deus, os Pai, o terra mundo lo faz. Senhor, é os deuses todo-poderoso deste guerra. Senhor, é meu como no terra no sais. Eu sou em grome de asas. Farei tu revoltes bem agarrado-te. Alguns fecharam as portas para ti. Eu rotou teu porte dessecado. Te darei segredos. Arredotou e montes santos que estás. As portas se abrirão novamente. Ai, vide ave diastante santo como eu, Jesus, sou o Senhor de tua vida. Arropor sem sagradaces. Quem omande estai, jondi contigo. Sofri na terra, tô também. Pra que recuar, se eu sou contigo? Maneiras tenho de trabalhar. Resolvi tratar a tua alma. Quem é o homem que impeça teu Deus? Oh Deus, incline sua cabeça. Pai, desperta em nós. Desperta uma vez mais em nós a
coragem que havia nos santos, a fome que havia neles, fome de Ti, o desejo de irmos além, e o desejo, Pai, de voltarmos a ser os grandes heróis que o mundo espera. Nesses vasos humanos que estão na minha frente, Pai, deposita neles joias de ouro. Que os dons que estão na carta de Paulo aos Coríntios, Pai, comecem a chover. Que nesta manhã, Senhor, nasçam homens e mulheres aqui com um ministério tão prodigioso que a nação brasileira terá que se curvar para ouvir. Homens e mulheres que entrem onde nós ainda não conseguimos entrar. Que o mundo, Pai, pare para ouvir o eco do grito que sairá dos nossos lábios depois desta manhã. Aviva, ó Senhor, a sua obra. E se houver algum entre nós, Pai, que o Senhor escolheu para isso, aquece o coração dele nesta manhã e renove a alma dos seus filhos. Fique de pé comigo. Pega na mão do companheiro aí de novo. Ramanassure de Candarash. Eu não vejo mais homens e mulheres. Eu vejo brasas de fogo. Haverá um despertamento na sua história. Alguns que estão hoje ouvindo não vão conseguir dormir essa noite. Serão, pelo meu Deus, levados a uma incessante oração, a uma intercessão, como há muito tempo não tinham. Haverá um despertamento no seu ministério. Haverá um despertamento na unção de Deus na sua vida. Quando pisares na terra, a terra vai tremer e os demônios vão fugir. Quando estenderes as mãos, haverá cura. Quando abrires a boca para pregar, haverá conversões. Quando estenderes o olhar, haverá visões. E aquele que acredita nisso, glorifica Jesus com mais intensidade. Chacoalhe suas mãos, companheiro. Mãos livres. Meu Pai, coloque na palma da mão deles, nesta manhã, uma brasa de fogo tirada do seu altar, para ela voltar a aquecer o coração, o ministério, a família, os sonhos. E Pai, onde eles colocarem a mão deles, coloque a sua. Por favor, vire para quem está do seu lado e abraça ele, profetiza sobre ele, profetiza sobre ela. Abrace, mas abrace como profeta e diga: Deus restituirá no nosso tempo esses talentos. Onde houver, Senhor, um dos meus irmãos cheio do Espírito Santo, pega ele nesta manhã, meu Pai. Abra a mão direita e diga comigo, em nome de Jesus: todos os demônios que atravancaram a minha vida, esfriaram o meu coração, tiraram o meu entendimento do mundo do Espírito, eu ordeno para a palma da minha mão agora. Feche, levante lá. Eu vou contar até 3. Um 3 você joga no chão e pisa em cima. 1. Nosso ministério mudou. 1,5. Nenhum demônio tocará nos nossos filhos. Nenhum. 2. A igreja evangélica brasileira vai trazer o avivamento para os 4 cantos desse nosso mundo. Você será um potencial avivalista do Senhor. 2,5. Amanhã será melhor do que hoje. Diga para o seu companheiro, diga: será melhor o amanhã. 2,75 CIMEB é uma realização, uma bênção, e ninguém tem nada a ver com isso. 3, jogue no chão, pise em cima.